Derivada da raiz quadrada. Bem, a regra é essa aqui. Diz assim. A derivada de uma raiz quadrada é igual ao que tiver dentro da raiz a derivar sobre duas vezes a própria raiz completa. Bem, você podia dizer, bem, será que eu tenho que decorar? Que tiver dentro a derivar duas vezes raiz de u. Não há uma outra forma de entender isso. Na verdade, é. Bem, isso é raiz quadrada de um elemento, correto? A raiz quadrada é 1/3, correto? Sim. Então quer dizer que isso é a mesma coisa se tivesse assim, u sobre 1/3, porque esse 2 podia voltar aqui dentro e ficar raiz de u. Então, se você dá conta, isso é uma potência, e vimos isso no vídeo passado, né? No vídeo número 5 sobre derivadas. Então, vamos aqui aplicar a regra da potência. A regra da potência diz assim, a derivada de uma potência é o que tiver no expoente vem a derivar, vezes a base a derivar, vezes a base sobre o expoente menos 1. Correto? Sim. Vamos avançar. Então, quer dizer, 1 meio vezes x a derivar é 1. 1 vezes 1 meio deu 1 meio, vezes esse x está aqui, e isto aqui deu menos 1 meio. Bem, nós já vimos no vídeo passado que a forma mais rápida de fazermos isso é fazendo 2 vezes 1, que dá 2, então é menos 2 mais 1, que deu menos 1 meio. Para você entender melhor isso, como eu fiz isso, volta no vídeo passado que eu expliquei isso de dois métodos diferentes. Então, continuando, como é que isso fica? Então, isso fica assim. Que 1 está aqui, está no nosso numerador. Isto aqui estava no numerador. Nós passamos para o denominador, fizemos inverso. Então, se isso era negativo, quando fizemos inverso, metemos ele no denominador, ficou positivo. Agora sabemos que isso está de novo 1 meio. Se está de novo 1 meio, quer dizer que esse nosso 2 podemos fazer ele voltar. Então, voltando, como é que fica? Fica 1, que temos aqui, 2. Então, esse 2 simplesmente voltou. Ficou então dentro dessa raiz de u, porque esse 1 meio pertence a esse u, não a esse 2. Então, esse 2 voltou para esse u, então ficou 2u raiz de u. Se você dá conta, isso já se parece com isso, ou não? Bem, o nosso denominador é o mesmo. Você podia dizer, não, mas aqui é u, aqui não é 1. Sim, mas veja, u a derivar está representando o nosso x. Quanto é que é x a derivar? É 1. Por isso que aqui temos 1 e não u a derivar, porque isso a derivar daria também 1. Então, é assim que nós determinamos, ou a outra forma de você compreender na prática como é que se faz a derivada de uma raiz quadrada. Mas agora vejamos um exemplo. O exemplo é esse aqui. Função de x é igual a raiz quadrada de x mais 5. Então, aplicando essa regra diretamente e não fazendo isso, vai ficar o primeiro a derivar sobre duas vezes raiz do todo elemento, ou de toda a função. Então, fica o primeiro a derivar, ou seja, o que estiver dentro da raiz a derivar. Então, saiu aqui x mais 5 a derivar sobre duas vezes raiz de x mais 5. Isso temos que separar, né? Como vimos na segunda regra. Seria x a derivar mais 5 a derivar. Mas como já sabemos isso, então vamos fazer direito. X a derivar é 1. 5 a derivar, 5 é uma constante. Então, uma constante a derivar é 0. 1 mais 0 dá 1. Então, quer dizer que isso vai dar 1 sobre duas vezes raiz de x mais 5. Então, é assim que nós determinamos a raiz quadrada, ou a derivada de uma raiz quadrada.